Bem-vindos de volta, estamos aqui com mais um podcast do COI Rio. Dessa vez vamos falar novamente sobre baixa visão, porque é um assunto muito importante que precisa ser falado mais vezes. E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui dois especialistas de gerações diferentes, mas com muita bagagem em baixa visão, visão subnormal, né? Dr. Helder Costa, Dr. Evandro Araújo. E vamos começar aqui perguntando começar com os mais velhos, né, doutor Helder? Verdade. O que é baixa visão? Se pudesse explicar para a gente. É muito interessante isso. Que havia um conceito de que era cegueira ou visão normal. Então, desde a Revolução Francesa, começaram a ter instituições que atendiam pessoas com deficiência visual, se viu que tinha algumas pessoas que usavam algum resíduo visual para fazer algumas tarefas. No final dos anos 50, Jones publicou um trabalho do primeiro instituto na América, que é hoje o Instituto Perkins, na Nova Inglaterra. O segundo foi o Benjamin Constant, em 1854, descrevendo que algumas pessoas usavam algum tipo de resíduo visual, elas eram consideradas como cegas, mas, na verdade, elas liam braille com os olhos, usando algum resíduo visual. E depois veio uma professora que tinha uma filha cega, a Nathalie Barraga, e ela descreveu que as pessoas usavam esse resíduo visual de maneira diferente, não era uma maneira uniforme. E havia um conceito na época de se você usar o teu resíduo visual, a baixa visão que tem, você esgota isso, você acaba com a visão, como se fosse assim um tanque de gasolina de um carro. Quanto mais rodar, mais você gasta e alguma hora vai parar. E havia nessa época, e foi muito interessante, salas conservadoras de visão. Havia nos institutos, até no Benjamin Constant havia, como da Nova Inglaterra, de Edimburgo e tal, a pessoa, se dava pouco material impresso para não gastar a visão, muita iluminação e com alto contraste. Esse conceito já acabou por terra, quer dizer, você tem que aproveitar o teu resíduo visual e desenvolver. Então, a partir daí, quer dizer, nos anos 60 é que se passou a prestar atenção nisso. Então, o professor recebia uma criança como cega e ela lia o braille com os olhos. Então, como lidar com isso? Então, a partir daí que começou a baixa visão. Não é nem o cego total e nem o que vamos chamar assim de visão subnormal. Perfeito, doutor Helder. Agora, doutor Evandro, por que esse assunto precisa ser tão falado assim? Eu acho que ele é muito pouco comentado. As pessoas, inclusive, mal conhecem o termo, né? Por que ele é tão importante a gente bater muito nessa tecla da baixa visão? Eu acho que, em primeiro lugar, é uma questão de informação, né? Eu acho que as pessoas precisam saber que existe esse tipo de acompanhamento, de reabilitação visual. E, primeiramente, as pessoas que têm baixa visão precisam saber, seus familiares precisam saber também, e os oftalmologistas, nossos colegas oftalmologistas precisam saber que existe esse tipo de acompanhamento. Uma outra questão é a questão de prevenção. Quando a gente fala em baixa visão, a gente está falando das doenças que levam à baixa visão. E a gente sabe que a maior parte dessas doenças, elas são evitáveis ou preveníveis. Então, quando a gente está falando dessas doenças, a gente está falando sobre como preveni-las também. E uma outra questão é a questão de poder reabilitar o paciente e levar à inclusão desse paciente. A gente sabe que a baixa visão ela vai afetar o paciente em diversas áreas, desde a questão emocional, a mobilidade, a autonomia, a independência, até a identidade do próprio paciente. Então, quando a gente trabalha a inclusão desse paciente com baixa visão, a gente está devolvendo a ele a sua autonomia e a qualidade de vida. Acho que, além da teoria aí que vocês já mostraram, quem sabe, vocês têm muito conhecimento prático, né? Tanto é que o COI é um dos poucos lugares no Rio de Janeiro que você tem um núcleo integrado em baixa visão, né? Onde tem diferentes profissionais tendo um olhar 360 ali para aquele paciente, né? Eu queria perguntar um pouco sobre o núcleo, que é uma coisa que tem, assim, não é tão comum você ver em clínicas, é um serviço que é pouco oferecido, né? Como é que foi o contexto, a motivação do surgimento desse núcleo, doutor Helder? Eu comecei a trabalhar com baixa visão em 1982 e eu vi assim, a necessidade de contar com outros profissionais. E havia um livro na época da Eleanor Fay que ele falava que um centro de baixa visão onde você pode disponibilizar os profissionais ou então você ter uma referência direta desses profissionais. Então você tem uma abordagem interdisciplinar, diferente de multidisciplinar em que cada um
atua do seu jeito e eles não se falam. Interdisciplinar é muito importante. Então, é um complexo muito grande. Então, vamos dizer, eu tenho um bebê que nasceu com baixa visão ou cego. Eu vou ter que trabalhar a estimulação. Ele começa a escolaridade dele, eu tenho que interagir antes disso, com o fisioterapeuta que vai trabalhar a parte de psicomotricidade, interagir com o professor em sala de aula, de repente um psicólogo para a criança ou para a família e tal. Então tem vários profissionais envolvidos nessa área, o ortoptista, né, que ele vai fazer exercícios, né, como treinar os recursos ópticos, que a gente vai falar. Então é muito importante que tenha essa interdisciplinaridade. E lá no COI, felizmente, contamos com profissionais que nós podemos trabalhar em conjunto, quer dizer, não é cada um faz uma coisa isolada. Bacana, muito legal. E como é que funciona isso, doutor Evandro? Quem são esses profissionais e todo paciente precisa passar por todos esses profissionais? Como é que funciona isso? É muito importante a gente falar que o trabalho de reabilitação ele é individualizado. Então, a gente faz um plano de reabilitação individual para cada paciente. Então, primeiramente, o paciente normalmente passa primeiro por mim ou pelo Helder, que somos oftalmologistas especializados em visão subnormal. E aí a gente vai fazer a avaliação desse paciente, das funções visuais do paciente, ver as necessidades dele, que vai variar muito de um paciente para o outro. E aí depois, seguindo um protocolo, a gente vai fazer a prescrição de óculos, vai observar a necessidade de lupas ou telescópios ou outros recursos ópticos e não ópticos. E muitas vezes a gente vai precisar fazer o treinamento desses recursos também. E aí sim, pode fazer o acompanhamento desse paciente ao longo dessa reabilitação. Alguns desses pacientes vão precisar também do acompanhamento desses outros profissionais. Então, quando necessário, a gente faz esse encaminhamento. Então, a gente tem a nossa técnica de orientação e mobilidade, também faz a parte de tecnologia assistiva, que é a Patrícia Chianello. A gente tem a Laura, que faz a parte de estimulação precoce, que geralmente são crianças de 0 a 7 anos que vão precisar de um tratamento de psicomotricidade, estimulação visual também. A gente tem a Anne também, que faz a parte de assistência psicológica para os pacientes que têm necessidade. Então, é um trabalho interdisciplinar, a gente conversa entre a gente sobre esse plano de reabilitação e é importante ressaltar que a gente segue um protocolo, né? Que a gente segue um protocolo de atuação tanto na prescrição de recursos, tanto de acompanhamento do paciente. Bacana. Você falando assim, a reabilitação ela é muito importante, mas eu queria que você explicasse um pouco melhor. A reabilitação não quer dizer que ela é a cura em si, né? É um pouco diferente da cura da doença da baixa visão, né? Exatamente. Muitos pacientes, quando chegam numa consulta de baixa visão, de visão subnormal, eles às vezes não está muito bem esclarecido para o paciente o que vai acontecer ali. Muitos vêm achando que eles vão ser curados ou que aquela é a última opção relacionada ao tratamento que ele já vem seguindo. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz é esclarecer o paciente de que aquilo ali é uma reabilitação e que a reabilitação é diferente do tratamento. Então, no tratamento, ele vai ser submetido a colírios, a cirurgia, a um tratamento clínico que é feito paralelamente à reabilitação. Mas na reabilitação, a gente vai tentar potencializar e devolver habilidades que ele perdeu junto com a piora da visão, com a perda da visão, seja parcial ou total. Então, é importante a gente, de primeiro, esclarecer tanto para o paciente quanto para a família a diferença entre reabilitação e tratamento. A gente logo, de cara, já fala isso para o paciente. Apesar de não ser uma cura, é uma maneira de você aprender a viver melhor com a baixa visão que você tem, né? Como é que essa reabilitação, apesar de não ter a cura, né? Como é que essa reabilitação ajuda na autonomia e qualidade de vida do paciente? Eu acho que a reabilitação ela tem a capacidade de melhorar a funcionalidade do paciente. Na medida que ela faz isso, ela melhora a autonomia, ela diminui o isolamento desse paciente, ela melhora a mobilidade. Então, na medida que a gente proporciona, né, a gente ajuda o paciente a ter mais autonomia, a gente melhora a qualidade de vida. Eu acho que, mais importante, a gente consegue que o paciente ele tenha mais protagonismo sobre a própria vida. Ele tem controle sobre a própria vida. Porque é muito comum a gente observar em algumas deficiências, não só a visual, mas outras deficiências também, o paciente às vezes ficar totalmente dependente da família ou de uma situação em que ele não tem protagonismo nenhum. Então, quando a gente consegue trabalhar essa reabilitação, e a reabilitação, claro que não vai depender só do médico, ela depende do próprio paciente, ela depende da família, da rede de apoio do paciente, depende de outros profissionais também, né, nessa atuação interdisciplinar.
Então, eu acho que o paciente, com o tempo, ele vai poder, de repente, até traçar um novo planejamento de vida para ele e exercer isso de uma forma mais autônoma e mais leve, né? Porque inicialmente pode ser muito pesado, mas com o tempo vai ficando leve, mais fácil lidar com as limitações que são reais, né? Aí desculpa, tem uma coisa que eu acho que é uma decisão muito boa, é o seguinte, é encorajar para usar a visão que tem para melhorar a autonomia e independência, como o Evandro falou. É que muitas vezes a pessoa, quando chega, ela está num grau de ansiedade muito grande, que ela acha que ela vai sair dali com a visão que ela tinha antes, e não tem. Quer dizer, a ansiedade, ela meio que busca isso. Então você pega, por exemplo, um adolescente com uma doença de Stargardt, que limita a visão central e tal, e poxa, eu vou poder tirar a carteira? Não. Né? Quer dizer, a gente tem que ser muito claro, a gente não está dando a visão que ele tinha antes, mas dentro do que ele tem, como é que a gente pode melhorar a funcionalidade? Né? Dentro do que o Evandro falou, basicamente é isso. Quando a gente fala em uma perda de visão e tal, né, a gente... as ferramentas que a gente pensa em corrigir isso, a gente sempre pensa primeiro em óculos e em lente de contato, né? Mas eu vejo que na baixa visão você tem outros artifícios, outras ferramentas que você pode usar para tentar otimizar ao máximo o resíduo de visão que aquele paciente ainda tem, né, doutor? Você pode expor. Eu vi que aqui na mesa a gente está cheio de coisas um pouco diferentes, né? Assim, que no primeiro momento a gente não linkaria com uma coisa de oftalmologia. Mas você pode contar pra gente o que é isso? Como é que funciona, assim, cada um desses equipamentos de uma maneira geral, assim, por favor? Basicamente, na baixa visão, você tem 3 situações. Uma perda da visão central, que é a visão mais discriminativa, visão de leitura. Uma perda da visão periférica, tem patologias que você pode ter uma visão central com discriminação, ele consegue ver uma letra pequena, mas ele não tem a visão periférica. Então, ele consegue ver uma letra pequena no exame clássico, né? Mas ele não consegue dar 2 passos no ambiente que ele esbarra nos objetos. E tem outro que é a turvação dos meios. Então, dependendo da patologia, e se isso é uma condição progressiva ou estacionária, a gente vai usar os recursos. Então, basicamente, o que a gente mais usa é a questão de magnificação de imagem. Então, nós temos aqui diferentes tipos de telescópio que nós usamos para melhorar a visão de longe. Ele amplia o que você está vendo, mas restringe o campo de visão. Para a visão de perto, nós temos diferentes tipos de lupas. É muito clássico assim, eu estou com uma baixa visão, eu vou chegar ali, vou comprar uma lupa no camelô e vai resolver. Nós temos aqui um tipo de lupa que é para atividades profissionais, para uma costura, para pintar uma cerâmica e tal. Para crianças em fase de pré-escola, uma lupa tipo peso, mas também serve para leitura, você desliza no objeto de leitura. Aqui funcionaria como uma lupa, mas você não usando as mãos, quer dizer, às vezes a pessoa tem uma dificuldade motora, né? E a gente tem também como se fossem telescópios para longe que eles ampliam e, por exemplo, para ver uma televisão você tem um campo de visão maior, né? Isso mais para idosos. E nós temos recursos não ópticos, por exemplo, uma pessoa que não tem visão nenhuma. Isso aqui é da época que tinha cheque, né? Você preenchia aqui é vazado, né? Então um cego ele consegue assinar. A gente chama tiposcópio. Então ele tem como se fosse uma cartolina vazada, e dentro da cartolina vazada ele escreve, e às vezes você tem isso até numa folha, ele consegue escrever um texto com isso. Então a gente tem diferentes recursos. Agora, muitas vezes fica a ideia que o mesmo recurso serve para todo mundo. Então é como se a pessoa chegasse numa quitanda, me vê um aí que seja bom para isso. Mas não. Aí é que entra o papel do oftalmologista. Você tem que saber a patologia, se tem algum tratamento, você tem que fazer algum tratamento antes de começar o atendimento na baixa visão, se é alguma coisa que você vai fazer em paralelo, se é uma condição progressiva ou estacionária. Então isso reflete muito no uso dos recursos. E a mesma coisa, eu gosto muito de Nelson Rodrigues quando ele fala idiotas da objetividade. Por exemplo, uma criança em fase de pré-escola, ela não precisa ler um diário oficial. Então você tem que saber o momento do paciente, nível cultural, qual é a indicação, é uma costureira.
né? É uma pessoa que gosta de trabalhos manuais, então teria essa lupa manual em cima do óculos de longe ou de perto. E ela teria as duas mãos livres para poder fazer o trabalho dela. Então é uma coisa assim muito individualizada. E a partir, como foi falado já, a gente orientar na equipe multidisciplinar, o terapeuta ocupacional, o professor de sala de aula, mas usando os recursos, explicando como vai usar. Agora, muito importante é o treinamento, né? Não adianta você pegar o recurso mais caro, dá para ele se não tem treinamento. E às vezes esse recurso mais caro não é o ideal. E quando você tem uma perda de visão adquirida, o grau de ansiedade é tão grande que uma experiência ruim com recurso óptico, ele não quer mais saber de buscar atendimento. Então é muito importante você sentir o momento do paciente. Isso é uma coisa interessante. Por exemplo, pessoas que têm restrição de campo visual, a questão de orientação e mobilidade, que a Patrícia Chianello ela faz. Isso envolve o uso de bengala. Num primeiro momento, o paciente rejeita muito a ideia de usar bengala. E bengala para ele fica a ideia daquele ceguinho na porta da igreja pedindo esmola, né? Então, como se fosse uma coisa depreciativa. Não, a bengala vai dar autonomia a ele. Então, você tem que saber o momento certo de falar, você saber lidar com essa resistência do paciente, não insistir num determinado momento, de repente buscar o apoio da Anne, que é da psicóloga, né? Ou então o paciente ele mesmo em algum momento vai cair a ficha, poxa, eu quero andar sozinho, eu quero, sei lá, eu quero ir na esquina comprar um pão, né? Eu quero ir para o meu trabalho sem depender dos outros. Então, é muito importante a gente envolver não só os recursos óticos, como os não óticos e os treinamentos acessíveis. É uma coisa, só complementando o que o Helder falou, a gente tem os recursos óticos, os recursos não óticos, a gente também possui os recursos eletrônicos. A gente tem, né, os recursos eletrônicos, eles vão desde os recursos de acessibilidade que existem nos celulares, tablets, até os ampliadores de texto. A gente tem lá na clínica o CCTV, com ampliador de texto, onde o paciente pode ampliar numa tela o que ele necessita ler de um material enfim, impresso, e individualizar cada prescrição também de recurso eletrônico, né? Existem pacientes que têm visão residual e que vão conseguir utilizar a visão para ler, mesmo que seja um material ampliado. Mas tem paciente que não vai ter visão residual para isso. Ele vai precisar usar recursos sonoros para poder entender o que está escrito. Então, é diferente. O tipo de aplicativo de celular é diferente para cada tipo de paciente e o tipo de recurso adaptado também. Saber se o paciente tem visão residual para aquilo ou se ele vai precisar de recurso de substituição. No caso, os recursos sonoros é um deles, né? Bacana. Acho que uma das coisas mais legais aí, pelo que eu tô entendendo do núcleo, é que vocês não têm só o diagnóstico, né? Vocês acompanham a vida do paciente pós o diagnóstico, né? Você não só aponta o problema, como você dá a mão pro paciente no caminho ali da solução, né? Queria que vocês pudessem falar um pouquinho de histórias, assim, que vocês viram de pessoas histórias de superação, de pessoas que tiveram uma melhor qualidade de vida depois que entraram pro núcleo, tiveram esse atendimento, né? Se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Não, é muito bacana, e a gente que já está há mais tempo, né? O Evandro também já tem essa experiência. Você pega às vezes uma criança e depois ela volta para você anos depois, é um profissional que se formou, graduou, constituiu família, está trazendo filho. Isso é muito, muito legal. Isso acho que é o grande barato de quem trabalha nessa área. Eu costumo dizer que é uma área que ou você gosta muito ou você não gosta. Tanto que a maioria dos oftalmologistas, eles muitas vezes eles parecem não entender o que é baixa visão. Como o Evandro falou, são poucos serviços que têm atendimento em baixa visão, mesmo a nível da residência. É obrigação pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia de passar na baixa visão ou visão subnormal na residência. Mas, por exemplo, aqui no Rio só tem uma instituição pública com isso. Então, os residentes que não passaram ali não têm essa noção. Então, muitas vezes, a pessoa, não é por má fé, mas às vezes por má informação, chega para o paciente, olha, eu não tenho mais nada para fazer por você, o seu caso acabou, tipo fim de linha e tal. A pessoa entra em desespero, exatamente o profissional, que era o oftalmologista que tinha que orientar, às vezes ele não conhece a baixa visão e o alcance disso, né? Eu trabalhei num grupo que, fazendo retina, um amigo do grupo oftalmologista falava que retina era a seção fim de linha. Foi aí que eu comecei a me interessar por baixa visão. A gente estendeu o fim de linha. Quer dizer, na hora que o paciente se sente desamparado, a gente tem como ajudar ele, né? E essas histórias, como você falou, Vitor, assim, é muito legal. Por exemplo, tem um menino que
Eu conheci ele como atleta, a família dele se mudou para o Rio para ele estudar como deficiente visual. Ele tem uma doença progressiva, que é a retinose pigmentar. Formou em Direito, hoje ele trabalha na Defensoria do Governo Federal, em Brasília, numa atenção de pessoa com deficiência. Alguém que pegou e descobriu o esporte, né? Então, de repente, é um medalhista, mesmo que não seja medalhista, vamos dizer assim, é um vencedor na vida, né? E está mostrando para a sociedade que a baixa visão, a cegueira, não é o limite da vida. Não, a gente vê aqui que os desafios sociais são muitos, né? E como é que fica o impacto psicológico nesse paciente quando ele recebe um diagnóstico de baixa visão? Normalmente o paciente que tem uma perda progressiva, ele geralmente lida de uma forma mais... tem um quadro depressivo normalmente mais presente. Quando é um diagnóstico recente e é uma perda mais impactante da visão e aguda, geralmente o paciente passa por um período de choque e talvez uma falta de perspectiva do que vai acontecer. Ele tem quase que uma ruptura da identidade dele. Então, é uma sensação de que a vida não vai continuar, de que ele não vai conseguir superar aquilo, uma sensação de falta de autonomia total, de que ele vai depender dos outros. Então, eu acho que isso talvez seja a primeira fase do luto, acho que o Helder vai poder falar um pouco melhor sobre isso, ou talvez uma fase antes do início do luto, né, que ele vai precisar passar antes da aceitação final, de conviver com aquela deficiência. Mas eu acho que é um pouco isso, é muito impactante inicialmente, uma sensação de paralisia, antes de começar a processar tudo aquilo. A própria família vive isso um pouco junto com o paciente e uma sensação de estar perdido, né? E é muito importante que o oftalmologista, independente se ele é da área da baixa visão ou não, ele deixe claro para o paciente, para a família, não só o que é o diagnóstico, mas também o prognóstico, porque existem também pacientes que têm uma sensação, uma ideia de que vão ficar cegos e isso não vai acontecer. Então, por exemplo, a degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de baixa visão hoje no mundo, ela não leva à cegueira, ela pode levar a uma baixa importante da visão, mas são pacientes que normalmente têm uma visão residual e que podem ser acompanhados e tratados e reabilitados. Então, é importante deixar claro o prognóstico também de cada doença, né? Se o glaucoma não for tratado, é uma perda irreversível, então ele precisa acompanhar. A retinopatia diabética, outra causa muito frequente também. Hoje a gente tem 10% da população brasileira é diabética, então é importante conscientizar a população de que é importante o tratamento para que ela não leve a uma baixa visão. Então, esclarecer essa informação para o paciente e para a família é muito importante. Agora eu vou continuar com você, Evandro. Uma palavra que está muito em alta, assim, me vem muito na cabeça quando a gente está conversando sobre esse tema. A gente fala, hoje em dia o pessoal fala muito sobre rede de apoio, né? E eu acho que o que a gente, pelo que eu estou entendendo, acho que o que a gente encontra no COI, com esse núcleo integrado, é uma rede de apoio de profissionais especializados nesse assunto em baixa visão, né? Como é que é esse acolhimento profissional? Né, quando a gente falou agora do impacto psicológico no paciente, mas como é que esse acolhimento profissional de diferentes é importante? Você sente que isso passa mais confiança pro paciente? É importante dizer para ele que ele não está sozinho naquele momento, né? Como é que funciona esse acolhimento? Eu acho que é muito importante o paciente se sentir acolhido e amparado em diversas áreas, né? Não só do ponto de vista oftalmológico. Então isso eu acho que já mostra um cuidado maior. Ele sentir que esses profissionais, eles seguem um planejamento interdisciplinar, por mais que o paciente não saiba o que é interdisciplinar, ele consegue entender que o acompanhamento dele é feito dessa forma. E eu acho que esse acompanhamento interdisciplinar, ele melhora e otimiza os resultados. Eu acho que esse que é o mais importante. Quando você tem profissionais diferentes que não conversam entre si, o resultado é um. Mas quando há esse diálogo e esse acompanhamento conjunto, a reabilitação ela vem de uma forma mais otimizada e com resultados mais rápidos. Isso que é... Imagino, porque deve ser um baque muito grande você receber qualquer diagnóstico na visão ali de uma deficiência visual, mexe muito com a gente, né? Uhum. Doutor Helder, existe uma jornada, assim, eu sei que cada pessoa é uma pessoa, mas existe uma jornada, assim, de sentimento mais comum
que o paciente passa quando ele é diagnosticado com baixa visão? Porque de repente tem alguém assistindo o podcast e pode se identificar em algum momento, que esteja em algum momento dessa jornada, né? Aí tem algumas coisas a considerar, Vitor. Por exemplo, baixa visão congênita. A criancinha nasceu cega ou com uma baixa visão. O casal sempre vai passar por uma questão de raiva, rejeição e culpa. Raiva pela situação. Ela achou que ia nascer uma criança perfeita, um príncipezinho, uma princesinha, e de repente a criança tem alguma alteração física, ou no caso visual e tal. Essa questão da raiva, você passa para o cônjuge, você vai passar para o profissional que está assistindo, que no caso é o oftalmologista. A fase de rejeição, todos eles passam, é fase de culpa. A pessoa se autoculpa ou então culpa o parceiro. Eu já tive o caso de uma menininha que ela foi no consultório algumas vezes, ela tinha 1 aninho, eu tentando fazer exame, não conseguia. Aí você tem a opção de fazer exame sobre sedação, eu resisti um pouquinho a isso, lá pela 3ª, 4ª vez eu conseguia. No dia que eu consegui examinar, a mãe chorou. Aí eu, fui, o que tá vendo e tal? Não, é que a família do pai me culpa por ela ter nascido com baixa visão. Eu falei, não, mas não é nada disso e tal. Essa menina hoje em dia é jornalista, né? Então, isso é um barato, assim, da profissão. Então, raiva, rejeição e culpa, você tem que chegar, você como oftalmologista, é o primeiro profissional, você dizer, esse menino ou essa menina, ele vai crescer, ele vai estudar, ele vai praticar esportes, ele vai namorar, vai se formar um profissional e vai ser uma pessoa muito ativa e vai dar muitas alegrias para vocês. Que às vezes, num primeiro momento, a família não tem essa orientação. Então, muitas vezes é comum os casais se separarem, que passa a ser um peso, a ser um impacto muito grande, eles não conseguem. No caso da deficiência visual adquirida, a Elizabeth Kubler-Ross, uma médica suíça, ela descreveu que parecia muito com um paciente em estado terminal. O choque, como o Evandro falou, que é a primeira notícia, negação, não. Eu não tenho isso, eu vou controlar meu diabetes, amanhã eu vou acordar vendo normal, né? Eu vou controlar meu glaucoma, que é irreversível, normal. É uma fase de depressão, que é normal, é um luto a ser vivido. É uma fase de barganha, né? Eu vou fazer isso, vou melhorar, e até uma fase de aceitação. Então, muitas vezes, até na prescrição dos recursos ópticos ou não ópticos, nós temos que respeitar isso. Então, o recurso passado fora de hora, às vezes tem um resultado ruim. Então, você fica, às vezes, um tempo grande com o paciente e no final, doutor, mas o meu caso vai reverter, né? Quer dizer, ele ainda está negando a doença. Então, você tem que entender isso, explicar a ele, de repente vai explicar mais de uma vez até para ele entender isso. E você explicar para a família. Uma das coisas que assim, magoa muito a pessoa com deficiência visual é quando suspeitam que ele está mentindo, que ele está fingindo. Como você é deficiente visual, se você vê uma coisa pequena aqui, você esbarra num objeto grande andando. Então, nós temos uns óculos de simuladores de baixa visão, que a gente mostra para o familiar, olha, como é que a visão dele funciona. Por que ele viu uma coisa pequena aqui e esbarrou em algum obstáculo que tinha no caminho dele. Então, para a família entender exatamente isso. Então, não ficar nem com superproteção, nem com a rejeição, e muitas vezes você tem uma situação interfamiliar que ela está de alguma forma compensada. E, de repente, uma situação de baixa visão adquirida, ela muda o contexto da família, essa interação interfamiliar. Então, é importante você, que é o primeiro profissional, normalmente a atender isso, você orientar a família com relação às limitações e ao prognóstico da doença. O papel da família é muito importante, né? Acho que família / amigos, né? Vamos botar assim, né? O que você costuma dizer, assim, pros famílias? Quando vem o paciente, normalmente se ele não vem acompanhado, existe esse contato com a família, doutor Evandro? Depende, a gente vê muito, tenta perceber o quanto que o paciente ele tem autonomia em lidar com aquilo ali. Se o paciente não tem muito conhecimento sobre a doença, a gente vê que ele tem dificuldade em entender, a gente normalmente até solicita a presença de um familiar para poder fazer esse acompanhamento junto com ele. Mas muitos deles vêm acompanhados da família até porque ele não tem uma autonomia grande em andar sozinho pela baixa visão. Aí o familiar acaba se deparando com aquela primeira, né, na primeira consulta,
com os primeiros recursos óticos que a gente mostra e a forma como a gente lida com a reabilitação do paciente. Eu acho que é importante falar sobre a família, a gente primeiro explicar sobre a doença, como eu falei, deixar claro sobre o diagnóstico e prognóstico, e também explicar o que a gente está fazendo na reabilitação. Porque se o familiar ele não colabora, se ele não for uma rede de apoio para o paciente, essa reabilitação ela vai ser incompleta. Então a gente vê familiares que tentam isolar o paciente, um autocuidado excessivo, onde o paciente ele não pode fazer nada, e isso vai dificultar esse paciente a ter mais autonomia. Existem famílias onde largam o paciente e não apoiam o paciente, né? Eu acho que o apoio é muito importante nessa hora. Eu acho que o estigma social e a invisibilidade são coisas a serem combatidas, né? Que a baixa visão acaba sempre empurrando a pessoa para esse canto, né? Mais escuro, né? Além da visão, né? Bom, a gente está chegando aqui nos últimos momentos do nosso podcast de Baixa Visão. Eu queria perguntar se doutor Evandro, doutor Helder, vocês querem deixar algum recado final, algum alerta, alguma mensagem? Eu acho que uma coisa que é importante é o seguinte, toda pessoa com baixa visão, ela tem direito à reabilitação visual, ela precisa ser reabilitada. Então, é muito comum a gente receber, às vezes, pacientes onde foi passada a informação para ele assim, nada mais pode ser feito, né? A gente recebe muito paciente, até que pacientes que passaram por vários oftalmologistas, vários tratamentos. Então, do ponto de vista ocular, realmente, às vezes, não tem muito mais o que se fazer, do ponto de vista do tratamento clínico, cirúrgico. Mas do ponto de vista da reabilitação, mesmo um paciente cego, ele pode ser reabilitado e precisa ser reabilitado. Então, todos têm que ter consciência disso, desde o paciente, a família, até quem está fazendo esse acompanhamento clínico, médico desse paciente. Não, basicamente, na formação médica, a gente trabalha muito com cura e prevenção, e não se fala de reabilitação. E é uma área que você ou se identifica ou não se identifica. Então, basicamente, o que a gente faz é aquele conceito, encorajar para usar a visão que tem para ter o melhor desempenho funcional. E muitas vezes o colega, muitas vezes de bom padrão, né, bom padrão, reconhecidamente como bom padrão, eu vi uma cliente que ela chegou, o médico chegou o colega chegou na porta do consultório e falou, o que a senhora está fazendo aqui? Eu não tenho mais nada para fazer pela senhora. Poxa, o momento que ela mais precisa de amparo, né? Então, essa questão da baixa visão subnormal, como o Evandro falou, a reabilitação, ela muda muito, né? Em termos de orientação para a pessoa, para os familiares, né? Conscientizar, por exemplo, qualquer empresa com 100 funcionários tem que ter de 2% a 5% de empregos para pessoas portadoras de deficiência, né? Então, é muito importante a gente poder orientar até no mercado de trabalho, né? Quer dizer, isso até para o Estado é importante, porque vai dar uma autonomia financeira, quer dizer, não é um coitadinho que tem que ficar o resto da vida sendo sustentado pelo Estado ou pela família. Ele tem a vida dele, ele tem direito à independência e autonomia. Eu acho que a gente, para quem se identifica com essa área, é muito prazeroso quando vê isso acontecendo. Bom, foi muito bom esse papo aqui de hoje, doutor Helder, doutor Evandro. Baixa visão é um assunto que a gente vai sempre voltar aqui, tá? Porque é um assunto muito importante, tem muitas dúvidas e é um assunto que está sempre se atualizando. Até vou conversar com o doutor Evandro depois para a gente fazer um podcast mais voltado com os novos recursos, né? Tentar deixar as pessoas cada vez mais atualizadas. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, acompanha ali nas nossas redes sociais, manda um direct pra gente, pode ir no nosso WhatsApp, a gente vai estar ali para tirar as dúvidas. E acompanhe nossos conteúdos e visite a gente. Nossa clínica fica na Rua Sorocaba, em Botafogo. Mas agora a gente também está com uma unidade na Barra da Tijuca. Então, vê qual que se adequa melhor a você. E nossos contatos vão estar aqui embaixo, na descrição do vídeo, na legenda do Instagram, tá? Muito obrigado e até a próxima.